tem um dado aqui interessante para vocês aí em casa, para vocês acompanharem o nosso bate-papo. A longa crise enfrentada pelo país afetou trabalhadores de todas as idades. A gente sabe disso, né? De vez em quando estamos falando a respeito dessa realidade aqui no programa. Mas foi mais cruel com a parcela jovem da população. O número de pessoas de 16 a 29 anos que não estudavam e nem trabalhavam cresceu rapidamente nos últimos 2 anos, chegando a 25,8% da população dessa faixa etária em 2016, ou 11,6 milhões de pessoas. Desse total, 61,6% nem sequer procuravam emprego. E aí nós chamamos a Cristina Monte, ela que é jornalista e historiadora, para conversar sobre esse assunto conosco. Cristina, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Paula. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu fico muito feliz com a oportunidade de vir aqui, apesar de ser um tema muito sério, muito importante, mas eu acho excelente a oportunidade que você está dando para a gente estar discutindo isso, porque realmente é muito alarmante o número de jovens que estão desengajados da produtividade do país. Cris, a gente falou que a crise, né, é um fator aí dominante para que talvez isso ocorra, mas por que são os jovens que são mais afetados? Por que os jovens são essa geração neném? Então, Paula, os jovens são mais afetados porque existe um problema educacional atrás muito grande, né? E eles acabam chegando ao mercado de trabalho desqualificados, sem experiência, e isso é o que realmente dificulta. Um estudo, Competências e Empregos, uma agenda para a juventude do Banco Mundial, que acabou de sair agora, recentemente no início do mês, aponta que o Brasil tem 25 milhões de jovens que estão sujeitos a estarem fora da produtividade, fora do circuito dos bons empregos. Então, isso é um número muito grande se a gente considerar que a população de jovens no país, pelo IBGE, é de 51 milhões. Então, você tem aí no gráfico, esse gráfico é um gráfico do Estadão, com a fonte do Banco Mundial referente a esse assunto, e eu trouxe para ficar mais fácil para que as pessoas compreendam. Então, você vê aí, na primeira coluna, nós temos 11 milhões e 200 mil jovens que são considerados neném, que são os jovens que não querem nem trabalhar e nem estudar. São jovens, são acomodados, vivem na casa dos seus pais, e eles não têm responsabilidade com contas para pagar, então eles passam o dia inteiro no computador e não querem investir o seu tempo numa carreira que é chata, que você tem que trabalhar 8 horas diariamente, então eles preferem ficar usando recursos dos pais e dentro de casa, enfim, né? Não estão contribuindo nem para suas aptidões, para o desenvolvimento das suas próprias aptidões, como também não estão contribuindo para a produtividade do país. Aí nós temos aí na segunda coluna 2 milhões e 200 mil que só estudam, né? Mas estão com defasagem. O que significa isso? Eles estão, por exemplo, são meninos, meninas de 13, 14, 15 anos que já deveriam estar no ensino médio, mas que ainda estão no ensino fundamental. Então, quer dizer, eles estão envelhecendo, eles estão crescendo, só que as aptidões cognitivas e o aprendizado não está acompanhando a faixa etária deles. Isso é uma catástrofe, né? A outra coluna, nós temos aí 8 milhões e 800 mil que só trabalha informalmente. São aqueles que estão ralando desesperadamente, tá? Para conseguir uma oportunidade e não estão conseguindo um emprego formal no mercado formal de trabalho, porque aí também nós vamos ter um outro problema que entra na questão das empresas, que também não contribui muito com programas de incentivo, com jovens aprendizes, trainee, programas de estágios. Então, esses daí estão na informalidade para sustentar a casa, para ajudar os pais, estão aí trabalhando no mercado informal. E temos mais 2 milhões e 800 mil que nem aparecem. Olha ali, eles trabalham e estudam informalmente. Não fazem parte da produtividade e também não têm suas habilidades cognitivas desenvolvidas, as suas aptidões desenvolvidas. Então, é um problema sério, porque o que acontece, Paula? Nós estamos envelhecendo muito rapidamente. O país está envelhecendo muito rapidamente e nós não estamos acompanhando, a nova geração não está conseguindo acompanhar esse desenvolvimento. Então, a gente se pergunta, que país que nós teremos no futuro
sendo que uma geração já está se aposentando e a outra que não tem competências, não foram desenvolvidas competências necessárias. Eu trouxe aqui também, Paula, para ilustrar um pouco esse assunto, um depoimento que eu coletei referente a um neném. Claro que a gente não pode dizer que esse pensamento exemplifica o universo de jovens, sim, mas você tem uma ideia aí do que eu estou falando, né? Então, um argumento aqui de uma pessoa foi que ele tem mais ou menos a faixa de 30 anos, não trabalha, não estuda e não pensa em fazer nenhuma das duas coisas. Moro em casa com a minha mãe, eu não tenho iPhone, mas vivo na frente do PC e não tenho a mínima vontade de sair de casa para nada. Não ganho muito, mas não tenho pretensão de gastar muito também. Enfim, é um cenário parecido com o que eu estou, que você falou, né? Que é referente a um vídeo que foi exposto sobre o assunto. E aí ele diz que, para defesa dele, a gente vive aqui de rendimentos, não sou só eu, ninguém aqui trabalha, eu vivo com a minha mãe e o que eu pretendo fazer no futuro, o mesmo que eu faço hoje, ou seja, continuar vivendo de rendimentos até morrer sem fazer nada. Então é uma triste realidade, né, de um depoimento que eu acho que ele exemplifica um pouco dessa geração neném, que não está usando as suas habilidades, não está contribuindo para o mercado de trabalho e nem para o desenvolvimento do país. Cristina, e o que a gente observa é que essa geração, a vida deles apenas não é afetada, mas acaba impactando toda uma sociedade, né? Porque a gente viu no gráfico ali, são 11,200 mil pessoas, geração neném, que não trabalha nem estuda, contra 8,8 milhões que procura trabalhar, mesmo que seja de forma informal, ou seja, 2 milhões e 400 mil pessoas a mais do que essa galera que está, pelo menos, procurando contribuir de alguma forma, né? Exatamente, Paulo. E é muito triste, o relatório traz um dado muito alarmante, que em cada 3 jovens de 19 anos, 1 está fora da escola. Então, esses meninos, eles não vêm já ao longo das gerações desenvolvendo as habilidades, porque o relatório diz o seguinte, que a criança deveria lá na infância já começar a desenvolver as suas habilidades cognitivas, que está relacionado ao aprendizado, ao ensino, juntamente com as habilidades ecoemocionais, que é o ambiente onde ele circula, os relacionamentos afetivos em casa ou na própria escola, para que depois, mais lá adiante, conforme a sua graduação, conforme o seu nível escolar, ele tenha condições de desenvolver as suas competências técnicas. Agora, num país onde que a gente tem um sistema educacional extremamente defasado, que não acompanhou a dinâmica social, que é feito por conteúdos chatos, conteúdos repetitivos, que não estimulam o aluno, e pior que isso, Paula, são conteúdos que não estão voltados ao mercado de trabalho. Então, esse jovem também se vê completamente desestimulado. Eu vou para a escola fazer o quê? O que eu vou aprender na escola que vai realmente me trazer algum ganho? Então, é isso que faz com que 1 em cada 3 jovens de 19 anos esteja fora da escola. É uma situação terrível e, apesar de que tem um lado, se é que tem um lado positivo nessa história, é a reforma que a gente teve do ensino médio no ano passado. Sim. Então, isso é comentado nesse relatório, mas a gente ainda não tem dados para saber como é que isso vai evoluir, mas a gente vê que precisa haver uma reformulação no estudo de modo geral. A gente ainda tem, Paula, um grande problema das universidades com as empresas. Existe um gap muito grande, um fosso entre esses 2 atores principais, né? A gente tinha que ter uma articulação maior e melhor entre as empresas, o governo e o sistema educacional, né? As empresas também poderiam contribuir mais com seus programas de trainee, com seus programas de jovens aprendizes, né? Trazer essa moçada para dentro dos negócios, né? Investir mais no jovem, né? Acreditar mais no jovem. Que tem capacidade, só que ele está desestimulado também, né? Justamente por causa dessa questão educacional. Tem também,
Paulo, uma questão que a gente não pode deixar de abordar aqui, que é a questão da educação em casa. Nós, pais, também não estamos educando nossos filhos como deveria, isso é uma realidade. E os pais mais antigos, de uma geração acima dos 50 anos, também erraram na educação dos filhos, porque nós viemos de uma geração que a gente trabalhava muito, a gente ralava muito para conquistar alguma coisa, e depois a gente quis poupar os nossos filhos de tudo que nós passamos, e foi um grande erro que nós cometemos, porque hoje nós temos muitos jovens que não têm interesse por nada, que não respeitam a figura paterna e a figura materna, muito menos um chefe ou um líder ou um gerente que seja no mercado de trabalho. Ele não foi exposto à condição de autoridade. Vamos falar sobre isso, inclusive, essa semana. Vamos falar sobre o quanto não para a criança é tão benéfico, que aí ele não se torna um adulto frustrado. Quando alguém diz não ou quando alguém dá alguma tarefa, ele vai lá, faz, cumpre, porque está acostumado com não. Cris, eu queria muito agradecer a tua presença aqui. Eu tenho certeza, foi um assunto assim de extrema valia a gente ter falado, ter comentado aqui a respeito dessa geração neném. Eu acho que dava aí um programa todo a gente debatendo e trazendo mais especialistas para só a fazer com que evoluamos no nosso assunto, mas muito obrigada mesmo e por trazer essa realidade que é um pouquinho triste, né, gente? Mas que a gente tem esperança, como a fé do brasileiro nunca morre, a gente tem esperança que mude, né? Principalmente com essa nova reforma aí que você falou também. Exatamente, Paula. O que eu quero deixar aqui bem claro é que é um assunto importante, mas assuntos importantes precisam ser tratados e a gente pode aproveitar essa oportunidade dessa discussão, de fomentar uma reflexão na sociedade de um modo geral, em gestores que possam estar nos assistindo nesse momento, gestores públicos, educadores, a própria família, o próprio jovem. Então, eu acho que foi uma discussão válida. Infelizmente, nós não temos realmente tempo para aprofundar mais, mas eu acho que é um panorama que a gente precisa colocar o jovem no centro da discussão para o futuro do nosso país. Obrigada pela oportunidade, uma boa tarde para todos. Cristina Monte, jornalista, historiadora, vem mais vezes aqui com a gente, que a gente ama, tá? Sempre à disposição, Paulinha. Nós vamos seguindo para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com muito mais Estúdio Sat.